Então, boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença. Agradeço também a Margarida e a Júlia. E também quem deixou um abraço e, infelizmente, não pôde vir hoje é a Paula Pinto, curadora da exposição, porque ela está abrindo 2 exposições até o fim do mês. Era impossível ela estar presente, mas mandou um abraço a todos, principalmente aqui as pessoas que estão a participar aqui na sessão. Bom, então a Margarida e a Júlia, que vão agora começar a falar comigo, podem ir. Sim. Eu volto ao início, cumprimentar todos, agradecer a vossa presença neste dia de sol, que é de facto, não é? Uma escolha sempre difícil, mas agradecer também este convite à Irene. É um enorme prazer podermos trocar ideias sobre o trabalho que a Irene tem vindo a desenvolver e que apresenta neste contexto, e dizer só que é uma conversa, não é, aberta à participação, evidentemente. E agradecer também à Fundação Carmona e Costa, estou a olhar para a Inorá, e para o Pedro alguns aí, também quero agradecer, enfim, o convite, e passo para a Júlia antes de começarmos. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer, faço minhas as palavras da Margarida, e um agradecimento especial à Irene e à Paula, a curadora dessa exposição, por ter nos convidado para essa conversa, que de facto vai nos servir um pouco para aprofundar o percurso da Irene, desde São Paulo até Lisboa, com idas e voltas e muito trabalho desde o final dos anos 60 até hoje. E também, naturalmente, agradecer à Fundação Carmona e Costa por esse convite. Talvez eu vou começar com uma pergunta, entrando já no vivo e pensando um pouco a partir do lugar onde estamos, que é uma sala muito especial dessa exposição, é uma sala que tem a ver com pintura, com espaço e com geometria. E, casualmente, eu decidi me sentar aqui porque estou mesmo à frente dessa pintura, que para mim, no diálogo com o seu trabalho, é uma pintura muito importante. É uma pintura do início dos anos 70, pintada, realizada no momento em que a Irene ainda estava em São Paulo. Então, acho que essa pintura nos leva para uma chave de leitura interessante, que é até que ponto esse ponto de partida, que foi São Paulo em meados dos anos 60, início dos anos 70, início da ditadura também, os primeiros anos mais relativamente sossegados, a partir de 68 muito mais opressivos, e no início dos anos 70, depois de ter realizado esse trabalho, Irene decide viajar para Portugal. Talvez vamos começar por aí. O que acha? Tá bem, acho bem. Então, meu percurso começou nos anos 60 e eu optei muito cedo, já na Escola de Belas Artes, eu optei pela geometria, estudando muito cubismo, e também porque o geométrico em São Paulo tem uma grande tradição, e em toda a América Latina, na Argentina também, desde o neoconcreto dos anos 50, tudo isso foi coisas que eu vi, as Bienais de São Paulo, tudo isso até antes de eu começar a estudar a Belas Artes. Depois, a partir do cubismo, fui para o abstrato geométrico e optei pela forma pura. Esses trabalhos de 71 são muito importantes porque foi uma exposição. Eu comecei esse subjeto só em tons de preto e branco, na primeira individual que eu fiz na Ars Mobile, em São Paulo. Mas antes dessa individual de 71, com esse trabalho subjeto, eu já tinha entrado em 67, ainda estudante. Eu tinha concorrido e tinha sido aceito com abstratos, não geométricos, só abstrato,
na Bienal de São Paulo. Em 69 também entrei na outra Bienal de São Paulo. Era um concurso muito difícil, porque eram mais de 300 mil pessoas para entrar para a Bienal, que aceitavam no máximo 20 artistas. Então, isso eu comecei realmente tendo bastante visibilidade em São Paulo. E participei de todos os salões dos novos jovens artistas, isso. Mas essa série do Subjeto eu levei até as últimas consequências, porque foi uma forma que ela foi premiada na Jovem Arte Contemporânea. Em 71 eu ganhei um prêmio de aquisição com um subjeto todo preto. Eu apresentei 3 subjetos nessa exposição. Uma era toda branca, outra era em tons de cinza e prata, e outra era toda preta. A preta está no acervo do MAC de São Paulo. E o que eu fiz com essa forma? Quando a gente trabalha no geométrico, é muito importante que o geométrico tem que funcionar, para ser bom, tem que funcionar em várias posições. E tem que ter o seu equilíbrio perfeito, como é óbvio. Mas aqui também tem como eu trabalhei as cores, muito próxima da gravura, porque eu também fiz muitas serigrafias antes da pintura, e paralelo à pintura. Então, essa sobreposição das cores, encontrar os campos de profundidade, só os diversos planos, só através das cores. Isso é um dos casos desse objeto. Outro caso é quando eu utilizo a forma pura, por exemplo, quando eu utilizo uma superfície quadrada e tem lá uma forma lá dentro. Eu trabalho sempre, também, o meu trabalho é muito seriado. Muitas das pinturas que eu faço, eu costumo levar a forma até as últimas consequências, vou abrindo, fechando, virando, enfim, vai acontecendo. Você pega num prisma, ali é um grande prisma que vai abrindo, aqueles trabalhos já são mais recentes. E também gosto muito de trabalhar sobre a superfície de madeira, como é o caso desses prismas e outros. Então, como é que eu trabalho? Eu tenho... o que foi muito importante para mim foi toda aquela teoria da Bauhaus, do Paul Klee, e aquele termo que o Paul Klee usava, do olho pensante. Porque eu acho que quando a gente escolhe a superfície do trabalho, como é o caso de quando eu escolho a madeira já tem uma superfície, já foi escolhida, já está desenhada. Então, você, quando trabalha sobre ela, você tem que pensar o trabalho. Então, você tem que pensar, você tem que ver onde você esconde os veios da madeira, onde você deixa os veios da madeira aparecer. Isso é nesse sentido. Portanto, o meu trabalho é muito... ou então eu recorto. Eu trabalhei durante 10 anos sobre uma superfície circular. Essa superfície circular chegou até Portugal, quando eu fiz a exposição em 75 das Muralhas de Lisboa. Também eram 19 círculos, que foi uma instalação no Jardim da Governo. E era também as Muralhas de Lisboa. O título tinha o sentido da muralha. Quando eu cheguei cá em 73 e ainda era ditadura, e saí de uma ditadura. Portanto, aqui eu encontrei verdadeiras muralhas, porque no Brasil, em São Paulo pelo menos, a gente não tem aqueles fortes portugueses, nem tem as ameias dos castelos. Aqui
eu deparei com as muralhas em pedra, eu fotografei imenso. Foi a partir das ameias dessas pedras, dessas muralhas, que eu fiz essa série de pinturas. Enfim, mas eu já estou em 75, agora Em todo o caso, Irene, uma coisa que me parece muito interessante, e volta à pintura da qual a Júlia também partiu, não é? Uma pintura de 71, do mesmo ano que a tua primeira exposição na Arte Móvel. E parece-me também muito interessante, quando voltamos a estes pontos que estamos aqui a tomar como partida, mas na verdade conseguimos, não é, perceber nele ou intuir nesta composição muitas das coisas que vêm a seguir. E estava a lembrar-me, porque estive a reler o nosso texto, que no texto que acompanha o catálogo, o texto que foi escrito, não é, para a apresentação dessa exposição, o Zanini fala de forma, cor, e quando tu própria, não é, falas desse momento dos anos 70, também vais justamente buscar essas referências da abstração, do concretismo, da escola Duma, Bauhaus, eventualmente do construtivismo, etc., não é? E falas de forma pura, não é? Mas uma coisa que me parece muito interessante é que, estando, não é, o teu trabalho nessa abstração, numa abstração que podemos também dizer de viragem, porque já estavas a par de todas essas dinâmicas do neoconcretismo e da saída para o espaço, o teu próprio interesse no espaço, acho sempre interessante reparar como, apesar de, não é, de ser essa composição pura e a abstração que está aqui em causa, quando nós olhamos depois para os títulos que deste aos trabalhos, os títulos têm um lado muito divertido, eu até diria, não é? Como Marrom Bombom, tens até a topografia do espaço urbano, do espaço vegetal, não é? Quase como se estes títulos abrissem, não é, uma esteira de coisas que irias explorar futuramente, não é? A ideia de vibra verde, ou seja, são títulos que têm uma dimensão literária, não é? Às vezes até narrativa, muito, exatamente. Gostava que falasse um bocadinho também dessa mistura de referências, se para ti fizer sentido, evidentemente. Sim, muito cedo eu tive uma mestra que foi muito importante, que foi a Maria Bonan, que trabalhava sobre madeira e tinha umas gravuras enormes que eram formas, mas essa coisa do nome era normal em São Paulo. Amélia Toledo, Maria Bonano, todo mundo intitulava suas pinturas. E eu também comecei a dar títulos nas pinturas. E naquela catálogo que está lá na última sala da minha primeira exposição na ASMOB, tem ali uma série de círculos, né? E de fato lá os círculos, por exemplo, em 71 já tinha acontecido a Pop americana na Bienal de São Paulo. Nós tivemos uma grande exposição de pop e eu trabalhei como monitora. Eu ainda estava estudando nessa altura, eu ainda estava na FAP. A Bienal fazia cursos para os estudantes de Belas Artes para serem monitores das Bienais de São Paulo. Então, nós ficávamos 3 meses dentro da Bienal de São Paulo, que era um local enorme, do Niemeyer, né? Um local imenso, e antes da ditadura vinham todos os países, participavam muitos países, veio representações incríveis. E a última vez que os Estados Unidos veio foi em 65 com a Pop americana. Depois, por causa da ditadura, os Estados Unidos foi um dos países que deixou de participar na Bienal de São Paulo. Mas antes disso, quer dizer, quando você fica 3 meses andando numa Bienal que tem sala de todos os países e que você é obrigada a falar principalmente da sala dos premiados da Bienal, e comigo aconteceu uma coisa incrível, porque, de fato, se não fosse a Bienal de São Paulo, eu acho que eu não teria partido com tanta segurança, com tanta força, pela opção da forma e pela geometria. Porque teve um japonês na sala do Japão, o Kumi Sugai, foi muito importante para mim. Ele ganhou o grande prêmio na Bienal de 67,
E era, não, de 65, na Bienal de 65, o Kumissugai ganhou o grande prêmio de pintura. E tinha uma sala fortíssima. Ele tinha umas ovais enormes, ou retângulos, com umas formas em vermelho, azul e branco, enormes. Então era uma sala que toda vez que eu entrava, diariamente nessa sala, eu me perguntava por que ele ganhou esse prêmio. Eu fiquei, porque cada vez que eu entrava, eu só compreendi isso 3 meses depois. Porque, de fato, passaram 3 meses, eu entrava naquela sala, com aquelas formas enormes, aquilo me agredia o tempo todo. Portanto, quando eu conversei com a minha mestre Maria Bononi sobre isso, ela disse, ela viu a minha pasta ainda de desenhos cubistas, quando ela começou a acompanhar o meu trabalho. E ela falou, para com isso, porque nós estamos em 65 e o cubismo é de 25. Aí ela me pergunta para mim, o que te sobrou da Bienal de São Paulo? Eu falei, eu estou com o Kumissugai ainda atravessado na garganta, ainda não entendi completamente a pintura, não entrei ainda na pintura dele. Então, o que ela me diz? Passe a imitar o Kumissugai que você vai encontrar o seu caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi só trabalhando, imitando e pegando muito em fundos brancos ou em brancos junto com cores, com azul e com outras cores, e vermelho, que eu percebi que o Kumissugai trabalhava o branco como espaço, como forma e como cor. Então, isso foi a chave de toda a minha descoberta para eu partir com segurança para a forma pura e para a forma geométrica e também para recortar as formas no espaço. Isso me deu uma grande segurança. Não sei se todos já se aproximaram dessa mesa. Essa mesa é um pequeno ensaio, um pequeno fragmento de um arquivo que a Irene conserva na sua casa, que é um arquivo muito interessante, porque acho que é um arquivo que nos dá uma perspectiva diferente sobre o que foi e o que é arte em Portugal. E atenção, não digo arte portuguesa, digo arte em Portugal, porque acho que o trabalho de Irene nos ajuda a fazer essa transição e pensar como essa arte construída coletivamente não foi só o trabalho de artistas nascidos em Portugal, mas também a passagem, a estadia, o enraizamento de muitos artistas estrangeiros. Então, nessa mesa, a Irene, com livros que a Irene e a Dinora também tiveram a generosidade de levar para aqui, tem livros, mas tem uma obra também, um múltiplo da artista Amélia Toledo, uma artista brasileira que foi muito importante para a Irene, como interlocutora já no final dos anos 60, início dos anos 70, uma artista que também viveu uns anos em Portugal, Sara Carone, uma ceramista de São Paulo, Regina Silveira, que foi convidada pela Irene na Galeria Diferença no final dos anos 70, início dos anos 80, e de facto essa mesa nos dá a sensação, nos ajuda a pensar como é que essa história está construída coletivamente e como é que a Irene se posicionou através de todas essas relações, não é? E como a Irene foi também alguém que, sendo latino-americana aqui em Lisboa, de facto propiciou essas trocas e esses diálogos. Agora, voltando a Amélia Toledo, eu queria perguntar-lhe, a Irene nos contou, a minha Margarida, sobre o ambiente paulista no final dos anos 60, a sua frequentação com a Amélia, encontro também com a Mira Schender, se não é erro, e o Salão dos Irmãos de Campo, não é? A poesia concreta, a poesia visual,
E é justamente essa relação com a poesia e com a palavra. Queria perguntar-lhe se nasce daí, se nasce desse momento e como é que se desdobra a seguir. Aliás, aí na entrada, nesse vídeo, há vários escritores que passam por aí, entre outros a Clarice Lispector. Sim, não, foi muito importante. Eu estagiei no ateliê da Amélia Toledo, foi no ateliê da Amélia Toledo que eu conheci também o Fernando Lemos, que foi o Fernando Lemos que falou lá do bem, que é um pouco responsável pela minha vinda aqui. E em relação à Amélia Toledo, nós vimos a Mirachenga, a Amélia Toledo também frequentava muito o ateliê da Mirachenga, e a Maria, o Fernando, íamos todos nas tertúlias dos Irmãos Campos, que é onde estavam os poetas concretos, o Décio Pinhatari, o marido da Regina Silveira, que agora não estou me lembrando o nome, a Regina Silveira também participou, todo mundo. Portanto, eu tive sempre também uma ligação à poesia concreta, e que também tem, desde o Ferreira Goulart, desde os anos 50, tem um manifesto dos neoconcretos em Lisboa, por exemplo, vem isso de antes. E a nível da literatura, tem essa coisa, eu já lia muito Fernando Pessoa, já lia muito desde criança, porque eu tive a sorte de nascer numa família em que a biblioteca era uma coisa muito séria. Mas, voltando aos meus escritores prediletos, por exemplo, eu li eu gostava muito de poesia, eu li tudo o que saía do Pessoa no Brasil. E eu, quando cheguei aqui, eu sabia muito mais de Pessoa do que todos os jovens e os colegas que eu encontrei. Os colegas, fui parar no conservatório, Monteiro Gil, porque fui para Grafio. Aqui eu percebi que as pessoas só começaram a saber mais de Fernando Pessoa graças à criação da casa Fernando Pessoa. Então eu dediquei uma das minhas etiquetas caretas ao Fernando Pessoa, porque as etiquetas também foi uma das coisas que eu descobri aqui em Portugal. Logo que eu cheguei, eu encontrava nas tabacarias essas etiquetas antigas que eu comprava nas tabacarias, e como bolseira eu vivia num quarto, portanto eu só fazia livros de artistas e com essas etiquetas e outras coisas, comprava no talho, um papel lindíssimo no talho, tenho vários papéis feitos do papel que eu comprava no talho. Portanto, e a partir também disso tudo, que eu tive a oportunidade de conhecer vários escritores brasileiros, e inclusive a Clarice Lispector. E por que eu conheci a Clarice Lispector? Porque eu fui levar a matriz dessa gravura, que chama Águia, da Maria Bonomo, eu fui levar em cima do tejadilho do meu Volkswagen, em 71, junto com a Sara Carone, que é outra ceramista, e mais o impressor da Maria, fomos levar essa águia para Clarice Lispector, porque a Maria fez uma grande exposição no Museu de Arte do Rio de Janeiro e disse para Clarice Lispector escolher uma gravura. A Clarice nunca ia às vernissagens, ela ia ver as exposições depois. Aí ela telefona um dia para o ateliê da Maria, onde eu estava trabalhando também, e ela disse que tinha vergonha de pedir para a Maria o que ela tinha escolhido. Ela falou, porque eu não quero só uma gravura. Ela falou, eu quero uma matriz. E de fato, a Maria não costumava dar matriz, mas na exposição do Rio, as matrizes estavam expostas e ela tinha uma espécie de ateliê que imprimia, as pessoas iam imprimir gravura e podiam experimentar imprimir gravura. E a Águia é um trabalho muito importante, foi um marco, foi um prêmio que a Maria teve na Bienal de São Paulo,
e isso era uma crítica ao imperialismo americano. Outra coisa que eu tenho muito respeito por esses mestres todos foi porque eu vim para Portugal depois de 8 anos em ditadura. Mas eles aguentaram a ditadura lá até 85. E com muita coragem, porque depois dessa área, a Maria faz uma gravura que chama Liberdade Condicional. Depois, em 68, toda vermelha, um X assim, todo vermelho. Depois, em 68, no auge do aperto da ditadura, quando foi aquele AI-5 que nos tirava todas as liberdades e garantias, ela faz uma gravura enorme, que estava nessa exposição do Rio, que chamava A Balada do Terror, e era preta, vermelha e preta. Então, o que acontecia? A Regina Silveira também tinha aquela série, Os Executivos, que era uma série de serigrafias onde os executivos todos, era uma espécie de ovo que eles tinham na cabeça, um oval, todos tinham a mesma cabeça e todos os mesmos fatos, assim, era aquela coisa bem fascista de uma ditadura. Né? E acontecia coisas assim, também um bocado trágicas. Né? Era tudo apreendido. O Mário Pedrosa estava exilado, nosso melhor crítico de arte, na altura estava exilado no Chile. E o Mário Pedrosa escreve para Maria Bonomi uma carta a sugerir que nós recolhêssemos o trabalho de todos os colegas que gostariam de doar, porque ele ia fazer um museu de solidariedade da arte contemporânea no Chile. Então, nós começamos a recolher esses trabalhos no ateliê da Maria Bonomi. É óbvio que foi tudo apreendido, porque a Maria Bonomi, além da gravura, ela também era uma grande cenógrafa. Eu fui assistente de cenografia também, e então as pessoas do teatro já estavam muito perseguidos pela ditadura, então sabiam do ateliê, claro, foi tudo apreendido. E fomos todos interrogados pelo Serviço Nacional, que era a PID de lá, o SNI era a PID brasileira. Então, eu só vou contar o meu caso e o caso da Maria. No meu caso, eu tinha, dessa mesma forma, do subjeto, eu tinha um tríptico do subjeto das cores primárias em serigrafia, que tem lá na última sala, tem 3 provas dessa serigrafia. Então, o que eu doei um tríptico lá para o Chile. Então, um militar, quando me interrogou, ele me mostra, põe assim na mesa, a fotografia só da serigrafia vermelha. Então, fala assim para mim, por que tanto vermelho? Bom, eu respirei de alívio, porque se o problema era só tanto vermelho, eu respirei de alívio e tive a explicar, porque o vermelho era uma cor primária, mas eu disse que ele não estava mostrando o meu trabalho na sua totalidade, porque era um tríptico. Eu falei, ainda falta aqui um todo amarelo e um todo azul, que faz parte disso. Eu falei, então eu usei aqui o vermelho simplesmente porque é uma cor primária. Eu falei logo, não tem nada a ver com nenhum Partido Comunista Brasileiro. E pronto, aí mandou eu embora. E os jovens artistas, alguns e todos saíram. Agora, a Maria Bonomi, como foi no ateliê dela, a recolha e tudo, ela ficou lá a noite inteira, saiu de madrugada, nós muito preocupados. Ela ficou lá numa cela horrível, com ratos a passar e tudo foi. Isso foi a primeira prisão dela. Quando aconteceu a segunda, eu já estava aqui em Portugal. Aí foi há mais tempo, foi ela, foi a Lina Bade. Aí foi todo mundo encapuçado e mesmo ficaram
foi dramático, ficaram lá muito mais tempo. Mas isso é para contar também, por exemplo, em 72, quando eu pedi a bolsa para Gulbenkian, foi porque o Marighella foi assassinado, foi metralhado literalmente, na rua em que moravam meus pais. E eu morava na casa dos meus pais, né? Na Alameda Casa Branca. Meus pais moravam no topo da rua e o Fernando Lemos morava 2 quarteirões abaixo. O Marighella era vizinho do Fernando Lemos. Quando ele foi todo metralhado, as vidraças da casa do Fernando Lemos também ficaram todas partidas. E eles não ganharam tanto susto e tiveram muita sorte de nenhum familiar ter levado uma bala perdida. Não é? Então, o Fernando ficou realmente muito preocupado e me falou, você tem um trabalho que tem uma linguagem internacional, porque eu já tinha sido convidada, já tinha trabalhos na Universidade de Nova York, porque o Brasil teve sempre muita ligação com os Estados Unidos. Né? Portanto, o Fernando Lemos me falou para me concorrer para uma bolsa, fui no consulado português e ele disse, vai para lá, a Gulbenkian é um oásis, Portugal fica na Europa, você pode viajar e lá a ditadura é mais branda do que aqui. Foi as 3 coisas que o Fernando me disse e que eu constatei quando cheguei cá. Agora, o que acontecia lá com os jovens? Os que tinham posses, os pais mandavam estudar fora, no exterior. Ou então, os Estados Unidos davam muitas bolsas também, bolsas de estudos no exterior, ou então eram obrigados a sair, como aconteceu com os cantores, com o Caetano, que foi para Londres, o pessoal da Tropicália, o Chico Buarque, que foi para a Itália. Tinham que escolher, né? Ou iam embora, ou iam presos, ou iam embora. Portanto, isso aconteceu lá, e eu, quando cheguei aqui, eu constatei que realmente a Gulbenkian era um oásis, mas antes de chegar a Lisboa, eu tive a sorte de ter uma amiga que estava fazendo um doutoramento na Sorbonne, sobre jornalismo. Então, eu pude ficar 1 mês e meio em Paris antes de vir assumir a bolsa, que minha bolsa começava em março de 73. Então, eu aproveitei a ver todos os museus, como é óbvio, cinema, filmes que eram proibidos no Brasil. Comprei outra mala para trazer todos os livros que eu tinha comprado em Paris, e os catálogos e tudo. E essa minha amiga, além de fazer o curso de jornalismo, ela era pianista também. Então, íamos a todos os concertos e tudo. E encontrávamos o Niemeyer quando íamos na Maison Suisse, a hora do almoço, íamos lá almoçar, estava lá sempre o Niemeyer. Também exilado em Paris, lá. Então, foi assim. E depois vim aqui para Portugal. Cheguei aqui, aí foi uma espécie de chegar no interior de uma cidade de São Paulo. Eu achei Lisboa tristíssima, notei que não tinha jovem, e as mulheres todas de preto, achei isso tristíssimo. E os 2 primeiros meses da minha vida aqui, eu fiquei hospedada na casa dos pais do Fernando Lemos, que era uma travessa na Rua de Santo Amaro, uma travessa. E o que eu fazia? O orientador da minha bolsa foi o José Augusto França. Eu tinha feito um curso de História da Arte no MASP também, que era a 2 quadras da minha casa, o MASP de São Paulo. O José Augusto França quase todo ano ia 2 meses para São Paulo dar um curso de História da Arte. Ele foi orientador da minha bolsa.
E quando ele viu meu currículo, disse que eu não tinha nada para aprender aqui em Portugal. Aí ele viu que eu tinha lá assistência de cenografia. Então ele pergunta se eu tinha um curso de cenografia. Eu falei, não, eu só tenho a prática. Aí ele me mandou para o conservatório. Me mandou para o conservatório porque estava lá um francês, o Christian Hart, um cenógrafo francês, estava dando um curso. Então fui lá. E lá encontrei Monteiro Gil. E lá foi também a outra bolseira. Naquele ano, a Gulbenkian só deu 2 bolsas. As 2 para São Paulo. Fui eu em artes plásticas e foi outra de São Paulo em música. Encontro lá a outra, a Antonieta, a outra bolseira que eu não conhecia, que era de música, encontrei no conservatório. E depois, com Monteiro Gil e a Grafio, aí começa toda uma nova história, porque o Gil tinha a Grafio junto com 2 sócios, o Marçal na litografia, eram editores de gravura, tinham um espaço de exposição e tinham uns ateliês muito bem montados. Então fomos para lá e foi lá que depois nasce a diferença, mas isso é outro capítulo, não é? Sim. Isso é outro capítulo. E é só acrescentar a ideia, Irene, pegar nesta ideia de encontros, não é? Porque nos falaste deste mapa, não é, no Brasil, que a Júlia, não é, estava a elencar de alguma forma, e de facto depois o Fernando Lemos, que curiosamente tinha nos anos 50 ido para São Paulo, não é a pessoa que te chama a atenção para essa possibilidade de vires. E essa Lisboa que encontras é uma Lisboa que consideraste triste, não é? Mas queria perceber melhor a forma como de algum modo te vais relacionar com esse contexto também artístico, porque vens em 73, não é? Temos depois o 25 de Abril em 74, vais ter depois também um momento importante que é aquela exposição de bolseiros na Gulbenkian, não é? Eu acho que podemos também pegar aí, porque apesar, não é? Dizias que a França conduziu, não é? Para um cenógrafo, ou seja, mas viu no teu currículo, mas também é essa intuição que se calhar te interessa uma dimensão espacial, esta tensão de dimensionalidade, tridimensionalidade, e nessa exposição em 75 que fazes, das muralhas que já referiste, e portanto volto a esses títulos e essas abstrações que apresentaste, seria também interessante para todos talvez partilhares como é que expuseste o teu trabalho na Gulbenkian, porque a forma de expor, não é? Aliás, designaste como instalação, não é? É também muito particular e de algum modo também nos permite perceber, olhando para o espaço em que estamos, como é que saímos desta sala para as próximas, não é? Este interesse pelo espaço e a seguir pela arquitetura, as janelas, enfim, acho que há aqui um caminho, não é? Que podemos percorrer e que pode ser interessante colocar em diálogo com o que tens a dizer sobre isso, mas também com o que temos à nossa volta. Sim, foi. Antes de eu fazer a exposição como bolseira, realmente, eu comecei a fotografar janelas também desde 73, porque eu andava pelo bairro Alto para ir até o conservatório, e a pé da casa do Fernando Lemos, e sempre com a máquina fotográfica, porque no Brasil eu já fotografava bastante. Então eu achei aqui as janelas, que as pessoas punham muita tralha na janela, no bairro Alto. No Brasil, em São Paulo, toda a roupa é pendurada atrás, né? Na parte de trás do prédio. Aqui eu achei interessante o estendal da roupa ser na frente dos prédios, ou as pessoas punham a roupa naquelas janelas no bairro Alto, que davam quase na calçada, as roupas ao sol. Então, eu encontrei também uma riqueza espetacular nas janelas e comecei a fotografar o retângulo das janelas, sempre pensando também como uma pintura. Mas fui encontrando nas janelas a história da arte toda, porque tem janelas pop, tem janelas expressionistas, tem janelas abstratas, completamente tapadas. Isso foi antes até das muralhas, né? Depois fotografei as muralhas e quando fiz a exposição como bolseira, o que acontecia com José Augusto França? Ele passava 6 meses do ano, ele passava em Paris e outros 6 meses em Lisboa. Então, ele ainda pegou nas minhas janelas, fez
convidou o Alexandre O'Neill, que fez um poema Os Defenestrados, e eu tive as janelas de uma colóquio artes que ele dirigiu. Mas depois, em relação ao curso de cenografia, o curso acabou porque, quando chegou as férias de Natal, o Christian Hatz foi para Paris e nunca mais voltou. Então, eu e o Gil fomos transferidos para outro professor, que era o Jorge Barradas, que também estava dando curso lá no conservatório. Mas depois, o curso acabou, porque o 25 de abril acabou. Mas as muralhas de Lisboa, então a história foi, quando eu pedi para a Gulbenkian para fazer as muralhas no jardim da Gulbenkian, porque eu fiz uma série da mesma forma, tinham 19 pinturas da mesma forma, que quando aconteceu o 25 de abril, eu fiz 19 pinturas. Eu estava na 9ª pintura. E o José Augusto França nunca tinha visto ainda. Quer dizer, como orientador da minha bolsa, ele mal acompanhou o meu trabalho. Né? Então, aconteceu o 25 de abril, eu estava agendada a exposição de 3 bolseiros, e nós tivemos mais um ano de bolsa, tivemos o 74 com a bolsa, porque a Gulbenkian ficou tão assustada com o 25 de abril que parou um pouco as coisas e levou mais de 6 meses para fazer a exposição de 3 bolseiros, que era eu, o Calhau e o... Era isso que ia acrescentar, e o Eduardo Batarda. E o Eduardo Batarda. E o Eduardo Batarda e o Calhau ficaram naquele espaço da casa, comprida, e eu pedi para a exposição ser no jardim, assim, para fazer a muralha no jardim. Eu tive que assinar uma carta. A Gulbenkian levou 6 meses para autorizar a exposição no jardim. E com a minha responsabilidade total, porque foi no verão quente a nossa exposição. Irene, só acrescentar, porque acho que é interessante para quem não conhece imagens e não conhece esse teu trabalho das muralhas, explicar, não é, que são essas 19 pinturas, todas elas também neste formato circular. Qual era o diâmetro, recordas-te? 1,10 m, não é? E vais dispô-las, não é, dentro de um formato que tu própria, como eu dizia, acompanhando o jardim, junto ao vidro da sala. Exatamente. Da Gulbenkian, acompanhando o jardim. E designaste como instalação, como eu já disse, o que também me parece interessante, porque me permite sempre voltar ao espaço, mas porquê no jardim, não é? Porquê que tiveste essa vontade, não é? Essa intuição de que queres pôr isto lá fora? Sim, porque eu frequentava muito o jardim da Gulbenkian, né? Eu passava muito por lá. E fotografava. Então eu achei que tinha uma topografia ideal para fazer as muralhas. E nessa altura já tinha acontecido o 25 de abril, e não é um pormenor eu ter conhecido o Nuno, que saiu da prisão no 25 de abril, não é? No dia seguinte. Isso não é nenhum pormenor, porque o Nuno, como o Zé Augusto França, eu estava ia fazer a 10ª pintura, e nunca tinha tido uma crítica das 9 primeiras pinturas. Eu conheci o Nuno no verão de 74, porque eu trouxe comigo o doutoramento de um arquiteto paulista que, quando soube que o Nuno estava preso, dedicou o doutoramento dele ao Nuno. Então, eu tive que esperar o Nuno sair da prisão para entregar essa tese. E ele me fez muitas perguntas, né? O Nuno me fez muitas perguntas. Era viúvo na altura, eu tinha saído há uns meses de Caxias, que já tinha sido a 4ª prisão dele. Portanto, ele ficou muito interessado em dizer, ele falou, eu falei do França, eu falei que estava um pouco perdida, porque o França ficava em Paris, e falei que estava preparando a exposição com o Gulbenkian. Então, ele se ofereceu para ir ver as pinturas e começou a acompanhar, fazer a crítica.
E depois ele desenhou, como eu quis fazer lá fora, ele desenhou um cavalete invisível que apoiava os círculos a 12 centímetros de altura e ficava espetado e dobrava, né? Era uma coisa muito simples. E os círculos ficavam assim, então as esferas ficavam soltas no jardim. E aconteceu coisas incríveis, porque eu passava por lá, às vezes eu estava com a máquina fotográfica e os estudantes ali na sombra das muralhas, os noivos iam tirar fotografias no Jardim da Gulbenkian, eu estava na moda dos noivos. Um dia eu sem máquina fotográfica, fiquei sem essa foto. Uma minha muralha e a noiva assim de um lado e o noivo do outro. E eu perdi essa cena porque eu não consegui registrar. Mas foi assim, impressionante essa cena. Eu vou já passar à Júlia, queria só dizer outra coisa, Irene, ainda relativamente a essa exposição, porque ficamos com a ideia, não é, pelo que vais descrevendo, que de alguma forma este momento inicial em Lisboa foi talvez um bocadinho mais, não necessariamente solitário, mas fazias as tuas pesquisas, não é, esses percursos pela cidade, a fotografar, depois com o Nuno também vais ampliar todo esse mapeamento, não é, no Alentejo, depois até no Brasil, etc. Mas estava a pensar que, por exemplo, essa exposição de bolseiros, que estás com o Fernando Calhau e com o Eduardo Pratarda, é também aí, ou não, confirma ou desmente, não é? Que também conheces o Ernesto Sousa, que de alguma forma também, não é, ponto para te ligar depois a uma constelação de artistas que tu conhecias à distância. Eu lembro-me de contares que viste o mural de 10 de junho a ser pintado, da Ana Almeida, não é? Até que ponto é que conhecias o trabalho? Depois de 25 de abril, os artistas fizeram na Galeria de Belém um mural coletivo. Exatamente. E esse encontro com o Ernesto e com, não é, essa proximidade que passaste a ter de alguma... Sim, talvez fosse interessante falarmos um bocadinho disso ainda dentro do mapa de ligações e amizades e relações que se estabelecem. Pode passar. Sim, eu conheci o Ernesto de Souza, ele foi na abertura da exposição dos bolseiros. Ele era amigo do Calhau e depois ele veio ao Jardim ver a minha exposição. E foi muito, muito legal o encontro que eu tive com o Ernesto, porque ele deu uma volta pelas muralhas, cumprimentou o Nuno, ele já se conheciam, cumprimentou o Nuno. Depois ele vira para mim e fala assim: isso aqui, olha para a exposição, ele falou, isso aqui é uma lufada de ar fresco. Quando ele fala isso para mim, que era uma lufada de ar fresco, eu fiquei muito contente, como é óbvio, e ficamos muito amigos. Depois ele fez a Alternativa Zero, a minha participação na Alternativa Zero em 76, eu e todos os brasileiros estavam cá, mais o Grupo 8, o Ernesto pediu para a gente ir todos vestidos de branco, e ele projetou o filme Almada, o Nome de Guerra. Ele projetava em cima de nós e a gente andando pela Alternativa Zero. Depois disso, claro que nessa altura conheci lá Helena Almeida, João Vieira, o Grupo 8, todos que estavam participando, e depois eu levei o Ernesto a Grafio. A Grafio porque eu disse para o Ernesto, eu estou aprendendo litografia, que é a única técnica de gravura que eu não sabia fazer. Eu estou aprendendo litografia na Grafio. Eu falei, lá tem uns ateliês muito bem montados, tem um pequeno laboratório de fotografia e tem uma sala de exposições. Eu falei, e convidei o Ernesto para ir ver o espaço. Eu falei, o que eu acho que falta lá na Grafio é um problema de linguagem, porque a nível técnico eram ótimos gravadores, mas eu via que e também já trabalhavam com gravadores espanhóis, com Manolo Calvo e bons gravadores espanhóis que já vinham para a Grafio naquela altura. E também os brasileiros. Nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos ainda em 74,
logo a seguir o 25 de abril, nós fizemos uma exposição, porque além da Antonieta de Música, eu encontrei no conservatório mais 2 brasileiros, um que eu conheci de São Paulo, que é da área do teatro, e o Caldas, que era de Minas, e que não eram bolseiros também, mas estavam já aqui, né? Então, nós resolvemos, o Dalton já fazia gravura, o Caldas começou a fazer gravura na Diferença, então tivemos a ideia de, e como cada um de nós tinha trazido conosco algum trabalho de outros colegas, eu tinha trazido coisas do Tuneu, que eu comecei junto com o Tuneu, que é da Sara Carone, então tinha assim uns trabalhos. Cada um de nós tinha coisas de outros colegas. Então montamos uma exposição que eles fizeram um cartaz, tipo um filme dos anos 50, e tinha aquelas faixas, os filmes de Hollywood, tinha aquelas faixas, tinha as estrelas com a cara dos atores. Então tem um cartaz de 74, muito divertido, que é 8 estrelas da América do Sul expõe na Grafil. Então a exposição foi com as nossas serigrafias todas, e gravuras e tudo, e teve uma crítica ótima. Uma Manuela, que escrevia no jornal, disse: atenção, que há jovens, bons gravadores em Lisboa, enfim. E nós tivemos um convite para levar essa exposição para a Galeria Doureiro de Madrid. Vendemos tudo lá em Madrid, foi impressionante. Mas aqui foi uma festa, né? Fiz caipirinha, tinha música brasileira. Irene, eu queria voltar a uma dimensão mais política do trabalho, antes de passar depois a um trabalho mais recente, e em particular a série das muralhas. Na gravura que tu nos mostraste, da Maria Bonomi, é uma gravura abstrata, mas cujo título traz para uma mensagem política, não é? Estabelecendo, de uma certa maneira, uma possibilidade de uma abstração com umas ressonâncias políticas. Então, quando tu vens para Lisboa e fazes as muralhas, tu disseste que, de facto, encontraste essas muralhas arquitetônicas muito portuguesas que capturaram a tua atenção. Mas, ao mesmo tempo, quando expões essas pinturas no catálogo que fez a Gulbenkian, incluis um texto de um autor brasileiro, que é um texto muito político, que fala de uma pessoa que se desperta de manhã e, de repente, a sua cidade está cheia de muralhas, cheia de muros por todo lado. Então, de uma certa maneira, esses muros, essas muralhas, poderiam trazer-nos também para uma leitura mais política dessas obras que são abstratas, e uma ideia, de facto, de umas muralhas que ainda são presentes no Brasil, que estavam a ser derrumbadas em Portugal, e a seguir os teus trabalhos vão em direção das janelas, que nos faz pensar mais no contexto pós-revolucionário, não é? Nessa ideia de abertura, de atravessamento, de conseguir olhar além. Então, tu achas que, de facto, nesses anos, há, para além da tua pesquisa, que tem um lado mais formal, ligado também à arquitetura, tem também uma dimensão da política, por um lado, e do político no sentido dessa união, desse unir-se com outras pessoas para fazer projetos novos. E aqui chama a atenção para a criação da diferença, não é? A passagem da Grafil para a criação da Galeria Diferença. Sim. Então é uma pergunta dupla, na verdade. São duas perguntas e uma. Sim, aliás, esse texto chamava Muros, 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 não é? É no sentido de que da barreira. A barreira que eu encontrei quando cheguei aqui, realmente. A muralha representava muito a barreira que havia em Portugal. E o isolamento, quando eu cheguei de Paris para Portugal,
sentiu o isolamento de Portugal do resto da Europa. Sim. Isso ficou muito claro. Então, e também a 10ª muralha que eu fiz é toda vermelha, cor de laranja e azul. Né? É a muralha que eu chamo a muralha do 25 de abril. Sim. Ainda está lá, mas está toda com as cores vermelhas e laranjas. Sabe? E foi a partir daí que as muralhas ficaram mais coloridas, mais leves, e as duas que eu tenho na Gulbenkian viraram quase que uma vidraça. Né? E, de fato, isso depois foi muito importante. O Ernesto Souza, a fundação da Diferença, que nós trabalhamos ainda 2 anos como Grafio, porque só em 79 criamos a Diferença Comunicação Visual, uma cooperativa. E nessa cooperativa, o Ernesto, indo para aquele espaço, levou logo a Helena Almeida, levou o João Vieira, o Grupo 8, já estavam lá várias pessoas. Eu comecei a fazer muito intercâmbio através da Regina Silveira, que estava no Conselho Consultivo do MAC de São Paulo. Eu tinha boas relações com o MAC de São Paulo, ainda estava lá de diretor o Walter Zanini, que gostava imenso do meu trabalho, e que se ofereceu para fazer o texto daquele meu primeiro catálogo nas Mobile. Portanto, nós começamos a fazer intercâmbios, e o Ernesto viajava muito pela Europa e logo trouxe o Vostel de mão partida também para fazer coisas na Diferença. Antes da gente ser Diferença, tem coisa lá do Vostel que ainda é do tempo da Grafio. E até depois nós começamos a participar em coisas que o Vostel organizava no Museu Vostel, de mão partida. E também, depois o projeto da Diferença foi começar... os brasileiros ainda em ditadura, como é que mandavam as coisas aqui para Portugal? A Regina Silveira e os poetas concretos, a gente fez várias exposições dos poetas concretos na Diferença, vinha por correio. E uma das exposições veio em chamava microfichas. E depois aqui a Beltrán Coelho, antes de existir o computador, né? A Beltrán Coelho emprestou 2 equipamentos que a gente punha as microfichas e via as coisas. Fizemos coisas muito inovadoras na Diferença e lançamos muitos jovens artistas que hoje são os artistas principais da cena portuguesa. Né? Começaram lá os Pedros todos, o Calapês, Cabrita, todos. A serigrafia começou lá, o Calapês fazendo capas dos catálogos, todos, o Croft, todos começaram lá na Diferença. Né? E o Grupo 8 fez várias coisas, o Rui Orfan fez lá grandes performances. Então, aquilo estava fervilhando lá. E depois, a ponto de, em 85, a Diferença já tinha uma estabilidade e uma programação tão atualizada que nós obtivemos do Cavaco e Silva, nós obtivemos a utilidade pública em 85. Quer dizer, foi incrível ser o Cavaco Silva da utilidade pública. Então, até hoje ainda não perdemos, continuamos. E a gente lançou esses jovens todos. Até o Miguel Branco fez a sua primeira lá, o Lourenço... fiz aqui uma exposição que eu tenho coisas dele, o José Loureiro tem um trabalho espetacular, fez a sua primeira individual na Diferença. Todos eles fizeram sua individual na Diferença. Portanto, a Diferença tem agora fez praticamente 50 anos, se somar os anos da Grafio com a Diferença, nós também estamos fazendo 50 anos agora, né? E eu
fiquei na direção, sou sócia fundadora, junto com Helena Almeida, com Ernesto, com o Paolo e com outros 4, com o Monteiro Gil, a Fernanda, outras gravadoras que já trabalhavam nos ateliês da Grafil. Legalizamos em 79 como cooperativa, então somos os sócios fundadores. E depois os intercâmbios que fizemos com a cooperativa Árvore. As exposições começavam em Lisboa, iam para a Árvore do Porto, com o CAPC de Coimbra, com a Túlia Saldanha. As exposições do CAPC de Coimbra vinham para a Diferença. O meu Passo a Passo começou em Lisboa, a Diferença. O Passo a Passo que já tem muita... Conte do passo a passo. Conte do passo a passo. Eu vou falar depois. Você pode falar. O Passo a Passo foi uma instalação que eu fiz com fotografias de pisos e sacos com pedras, com areia, com sal grosso para fingir que era neve. Eu tinha fotografias de piso de neve. Então, o Passo a Passo eu recortei. A ideia era da gente levar na sola dos pés os caminhos por onde a gente andava. Era a ideia da exposição. E o Passo a Passo tem uma história incrível, não está aqui o postal do convite, mas são os pés de neve que no carnaval teve um nevão, estávamos em Marvão, e eu estava mesmo passo a passo pronto, só faltava fazer o convite. E depois do nevão, eu saio andando, encontro uns pés de neve, uns pés branquinhos de neve. Então, de repente, o convite caiu do céu, assim, eu estava a 1.600 metros de altura, e aqueles pés, foi só fotografar e o convite ficou pronto, foi impressionante. E eram pés. Depois eu fazia pés recortados, com areia, com folhas, com tudo que havia nos sacos, e saíam das fotografias pelo caminho. E nessa instalação, essa parte da instalação chamava performing, as pessoas entravam descalças por cima das fotografias e depois percebiam a situação, né? Agora você pode falar do passo a passo, porque a Júlia e a Márcia Oliveira fizeram um texto muito bonito quando eu fiz a reposição do passo a passo há 3 anos ou 4 anos de diferença. E acho que também você encontrou recentemente, me corrija, Irene, se não estou a dizer uma coisa certa, um álbum, uma espécie de caderno, em que as pessoas na exposição, em vez de assinar, iam pôr o seu pé por cima do papel e faziam a silhueta do pé, correto? Era todo tinha a ver com o pé, com caminhar de uma certa maneira, como você disse, com trazer a paisagem, trazer os lugares no seu próprio corpo e esse passo suturar também em lugares diferentes. Sim, foi sempre pensando aquele texto que fizemos também, que vocês chamaram aquilo de poema, era uma brincadeira, era uma cantinela, era um passo até o pé de galo, né? A mesa de pé de galo, tem toda uma brincadeira. Gente, que o trabalho de Irene tem também um lado bastante irônico de jogar com as palavras, não é? E de facto, essa ideia de transformar performing em performing, não é? Também é uma brincadeira com essa ideia das palavras em inglês e como é que se pode jogar com essas palavras para de uma certa maneira, significar várias outras coisas. Claro, aquela pintura melancia inspirada muito pop, né? Ainda da fase daquela primeira exposição, que eu chamei de Watermelon Melody. Então fazia assim umas brincadeiras. Sim. Mas era bagagem literária que eu sempre tive, né? Sim. Então,
Irene, estava a pensar, há bocado utilizaste muitas vezes a palavra intercâmbio e eu acho que é uma palavra que joga muito bem com a de brincadeira que acabas agora de puxar, e a Júlia também, através do Passo a Passo, que é uma obra que não está nesta exposição. Aliás, a Paula Parente Pinto dá-nos essa justificação no texto da sala, está numa outra exposição, não é? A Júlia levou para Valência, talvez depois possas falar um bocadinho disso, mas não temos aqui o Passo a Passo, mas temos outras possibilidades, não é? De avançar também na direção do Passo a Passo, com as pedras, com as árvores, etc. E pegando nessa ideia de intercâmbio e de brincadeira, Irene, eu estava a pensar, não é? E volto, não é, a este espaço e tentando também que a nossa conversa inclua, não é? Vários das séries, vários dos trabalhos que aqui incluis. Eu vejo sempre este intercâmbio, não é? Também como um jogo que fazes entre uma abstração que tem que convoca um espaço para lá dela, que pode ser esse espaço político, como perguntavas, um espaço pop, também como dizias, não é? Uma série de possibilidades, não é? Que acrescentam camadas a essa dimensão formal para a qual, não é? estamos a olhar, voltando à nossa pintura inicial. Mas também penso que é muito interessante, e daí a ideia de jogo e de intercâmbio, a forma como tu fazes também o oposto a partir de uma dimensão muito, eu posso que diria tátil, não é? Mas estou a pensar novamente nas janelas e depois nas pedras, ou seja, por exemplo, voltando às janelas, tu, não é? Fazes esse registro fotográfico, muito factual, documental, mas depois, quando vemos o trabalho que expões nesta sala, também tornas depois estas janelas em elementos abstratos, não é? Por exemplo, as pedras, não é? São pedras, mas tu inventas pedras, mas também levas madeira para a abstração, ou seja, julgo que há aqui esse intercâmbio, esse jogo entre uma linguagem que se cola, não é? Esse lado documental e material e matérico até, e uma outra via, não é? Este vai e vem, que abstratiza também aquilo que vês. Isto era uma coisa presente para ti ou foi uma espécie de processo que se foi construindo? Não, foi um processo do trabalho, porque a gente estava numa fase dos anos 70, 78, 77, 78, que o Ernesto, o Leonel Moura, então chamavam operadores estéticos. Na altura éramos operadores estéticos. Então é uma parte conceitual do meu trabalho. E era uma altura que no pós-25 de abril era difícil você viver de uma pintura. Então, de repente, você só faz livros, você faz trabalhos em fotografias e faz trabalhos em papel. Então eu descobri que eu podia tirar partido da máquina de Osalide do ateliê do Nunes, fazendo aquelas faixas das janelas. Quando a Dulce convida 4 de nós para fazer uma exposição na Quadro em 78 foi a primeira individual que eu fiz numa galeria portuguesa. Então eu fiz a leitura e contra-leitura de um espaço limite que era a janela. Então eu peguei na abstração das janelas, eu transformo as janelas naquela faixa que está no chão. É uma simples janelas que eu encontrava no Alentejo, janelas tapadas com aquela barra. Uhum. Eu transformo aquilo numa leitura geométrica que está no chão. Falta uma parte, são 2 faixas geométricas, a outra não coube aqui no espaço, a outra não está exposta, e as outras eram mesmo janelas com texturas de persiana, com texturas em tule que lembra um pouco até o trabalho da Ana Vieira, para fazer uma cortina, e a janela aberta, fechada, e aquela que está rasgada naquela faixa. Foi no último dia da exposição, nós abrimos aquela janela e fizemos uma espécie de uma pequena performance. Eu rasguei a janela e estava o João Vieira, estava o Meli Castro, todos eles tinham um ateliê lá nos Curuchéus, em cima da quadra. Então estavam sempre ali nessa exposição. E foi importante nessa exposição. Eu fiquei um grande amigo do Meli Castro também, porque o Meli Castro ficou encantado com as etiquetas.
E eu acabei por fazer 2 livros com Nelly Castro. Um ainda é completamente inédito, porque ficou inacabado, mas só falta a capa, não falta mais nada, são só 5 páginas. O outro janelivro está aí, né, das etiquetas. Então eu tenho ali umas polaroides que tem o Nelly Castro dentro de uma janela, o João Vieira, a Isabel Rodrigues e a Fernanda, da Diferença, está lá, e é por isso que essa faixa está com aquele rasgo. Sim. Mas ao lado aqui eu tenho uma série de Vostok, que eu chamo Vostok Ventanas, porque quando o Vostok, em 79, fez aqui em Portugal a sua primeira exposição individual, apoiado pela Gulbenkian, ele fez na Galeria de Belém. E eu fiquei lá 3 dias fotografando para ele a montagem da exposição. E como eu continuava nas minhas janelas, né, eu fiz um filme paralelo, que depois até ofereci um conjunto de Vostok Ventanas para ele. E ele, em agradecimento, quando saiu o catálogo, ele faz um estudo para um retrato meu e me põe a máquina fotográfica assim no meu rosto. Está lá num cubo ali no fundo da exposição. E o Vostok era uma pessoa incrível, super amável. E ele tem uns cartazes que ele fazia, que escrevia, mandava para nós, ou fazia lá mesmo na Diferença. Tem um que ele escreve: o que seria de Lisboa sem a Diferença? Fazia coisas assim. Enfim, começou um outro intercâmbio, né, no Museu Vostok. Agora, em relação às outras coisas mais conceitual, eu também, como demorei muitos anos para ter um ateliê, né, eu trabalhava em pouco espaço, né, porque, no entanto, depois, junto com a outra bolseira, alugamos um apartamento, e aí eu já tinha mais um pouco de espaço, mas então comecei a trabalhar em superfície de lixas, a fazer pedras em lixas, a fazer livros, em usar livros também no ateliê do Nuno, e uma série de fotografias, porque na parede aqui nas costas, aquela janela, objeto que está lá de madeira, e que está aqui também na cima, essa janela, quando eu estava preparando a exposição da quadro, o Nuno encontrou essa janela no lixo. Então, imediatamente me deu essa janela. Essa janela entrou também na exposição. Eu fiz uma sequência da janela objeto. E o Nuno se envolveu muito com essa exposição das janelas e tudo. E colaborou e tudo isso. Portanto, essa janela virou uma janela objeto e tem toda uma história com ela e tudo. Enfim. E agora ela tá arquivada dentro de um livro de acrílico enorme que está na biblioteca da Gulbenkian. Talvez, antes de abrir para perguntas, estou certa que vai haver umas perguntas para a Irene. Essa exposição, Irene, nos dá realmente, se pensarmos na sua construção, essa sensação que a Irene trabalhou desde o final dos anos 60, início dos anos 70, interessando-se por algumas questões, tanto formais como materiais, etc., e tentando explorar cada uma dessas questões em múltiplas direções, mas de maneira muito, muito aprofundada, não é? Então, temos aqui primeiro a questão da abstração, tanto a ideia do círculo, a relação entre círculo e triângulo, depois temos as janelas, nos seus múltiplos desdobramentos, desde a osalita, as fotografias da janela no espaço público. Depois temos as pedras, não é? Que são todo um universo. Queria que
nos falasse das pedras. As pedras são pedras falsas. Ia primeiro falar das pedras reais, mas de facto, talvez as pedras falsas são mais importantes. Pedras falsas pintadas em cerâmica, pedras com vários tipos de cerâmicas, pedras de papel, exatamente, de tela, com um enchimento por dentro, e também pedras verdadeiras que você coleciona. E queria que talvez a Irene pudesse falar-nos um bocado desse universo do mineral e da sua imitação, não é? Da falsa pedra. Sim, a falsa pedra. Tem ali um catálogo que eu tenho. A falsa pedra, primeiro eu comecei também com a verdadeira pedra. Eu fazia umas pedrinhas de papel, mas eu fui aprender escultura no Centro Nacional de Escultura em Pero Pinheiro, e tive lá durante uns anos um ateliê com um jovem escultor que era o meu assistente e que fazia assim, um trabalho. Foi quando eu fiz a instalação em Mafra, e antes disso uma exposição em Colares. Antes eu fiz uma série de pedras, que tem lá algumas no chão, que são colagens de vários mármores e granitos. Escolhida, né? As pedras são colagens. E depois outras são ou todas brancas ou todas pretas, que foi uma exposição que eu fiz em 2003 na Jeffart, que eram seixos rolados, né? A imitar os seixos rolados. Isso foi uma série de pedras verdadeiras. Depois, você ia dizer, o que foi importante, a exposição, que tem aí o vídeo da instalação de Mafra, é um espaço fabuloso, que se tiver aqui alguém que não conheça o espaço da Capela do Campo Santo, no convento de Mafra, é uma capela lindíssima, e eu fui lá ver uma primeira exposição que aconteceu lá do Miranda Justo. E quando eu entrei naquela capela, com o piso todo geométrico e o resto tudo barroco, mas o piso era impressionante porque era liosa encarnadão vermelho e retângulos pretos ou ovais pretas a fazer um círculo em frente ao altar. Então eu fiquei tão fascinada com aquele espaço que eu escrevi uma carta à diretora de Mafra a perguntar se podia fazer uma proposta de instalação para aquele espaço. E foi a segunda exposição lá, foi a minha, foi a do Miranda Justo. E de fato lá o que eu fiz? Eu fiz as ovais e cubos pretos. Então, e também usei espelho. Eu fiz 8 cubos pretos, eu usei sempre uns números também cabalísticos que tem nesse catálogo do Vislumbre. Vislumbre é o título que eu dei para a exposição, é de um poema do Fernando Pessoa, do Mário Sacanedo, Vislumbre, porque eu usei espelhos para replicar os cubos. E eu usei todo o rodapé da capela, eu tive um apoio da União de Espelhos para fazer aquele rodapé todo em espelho. Então, o que aconteceu com o espaço barroco? O que era pesado naquele espaço ficou tudo a flutuar. O altar eu forrei de pedra, eu pus um cubo enorme de espelho, forrei de espelho, pus um cubo enorme de espelho em cima do altar. Então, o vídeo dá umas perspectivas incríveis, porque o chão, de repente, fica uma escultura antes de acontecer o cubo preto em escultura. Então, tenho 8 de um lado, 5 do outro, eu fiz assim, e alternava 5 e 8 nos cubos pretos e nos cubos de espelho.
e depois as ovais eram como se elas tivessem saltado do chão. E no centro, que eu não gostava muito, de uma pedra cinzenta que estava no centro, que eu achei que eu quis tapar aquela pedra cinzenta, mas como as pedras pretas formavam uma espécie eu pensei, é um atrito da pedra que pode dar num lume. E achei que tinha, no texto que o Fernando Azevedo escreve no catálogo, ele chama aquilo de sacha ardente, né? Então eu fiz uma escultura, uma pedra grande que tem ainda uns traços cubistas, mas nessa pedra eu deixei uma parte que é mesmo o interior da pedra. O resto são colagens de 3 pedras. Uma eu deixei a pedra natural, aquele vermelho, assim. Do outro lado trabalhei em geometria e em cima com as colagens. Mas é como eu faço nas outras pedras, que eu chamo pedras telúricas. É quando eu encontro uma pedra bonita de vários mares, porque lá no Impero Pinheiro você tem uma variedade enorme de marmoraria, né? E você consegue, e eles dão aos jovens escultores, eles deixavam a gente levar pedaços de pedras e tudo. Então não dava para fazer essa colagem. Então, podemos propor, se tem alguma pergunta para a Irene, para continuar um pouco a conversa. Eu vou passar o microfone. Microfone ou microfone? microfone. Microfone. Vou passar o microfone. Eu sei que tem gente aqui que está estudando meu trabalho, se quiser falar alguma coisa. Exatamente, aproveita, exato. Marcelo. Eu estou fazendo uma dissertação. Minha dissertação de mestrado vai ser sobre o trabalho da Irene. Eu estou no começo da pesquisa ainda, mas eu fiz um trabalho no semestre passado na cadeira da professora Paula Ribeiro, que pega os 10 primeiros anos na carreira da Irene, de 64 a 74. Eu também queria um recorte político, porque são os 10 primeiros anos de ditadura no Brasil, os 10 últimos anos de ditadura aqui. Na verdade, esse meu primeiro trabalho inicial termina um pouco depois, termina na exposição das muralhas do Gulbenkian. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão de, você disse numa entrevista, eu perguntei numa entrevista por e-mail em que aspectos no seu trabalho a questão política se refletia. E aí você fala que isso estava mais refletido no trabalho, se refletiu mais no trabalho que foi feito em cenografia, e você tinha optado por essa questão da forma mais pura, que na verdade sua atuação política tinha uma atuação política, mas que não se refletia diretamente no trabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não, quando eu, por exemplo, a parte política, eu não tenho um trabalho engajado, nunca tive. Né? E a própria Maria Bonomi faz de vez em quando, aquelas gravuras mais políticas, mas nunca teve um trabalho engajado. De todo o pessoal lá, quem teve mais tempo com o trabalho engajado foi a Regina Silveira. Mas, por exemplo, eu, durante a ditadura, eu vivi ainda 8 anos em ditadura em São Paulo, eu preservei completamente o meu trabalho geométrico. Foi uma maneira de eu me proteger da ditadura. Ficou quase sagrado para mim a minha geometria. Então criou uma coisa assim, era muito limpo, era uma coisa límpida. Então eu preservei muito a minha geometria e nunca fiz trabalho engajado. E usei muito pouco vermelho. Eu fiquei surpreendida de eu ter agora em 2003 e 23 ter pego no vermelho. Quer dizer, é a primeira vez que eu uso 3 trabalhos que eu insisto no vermelho. Mas aconteceu agora em 2003,
Não sei se é por causa de tanta guerra, tanta coisa, né? Tanta coisa tão forte no vermelho. Não sei, mas isso aconteceu. E eu preservava isso. Agora, é claro que eu participei em tudo, nos protestos. Também tive... outro protesto que eu fiquei, perdi o meu trabalho, não sei onde é que foi parar, foi quando foi publicado o júri da Bienal de 71. Quando foi publicado o júri, eram 3 críticos, ou 69, foi 69, eram 3 militares e 2 críticos no júri da Bienal. Então, fomos todos correndo tirar os trabalhos e fizemos um protesto em frente à Bienal, lá para retirar os trabalhos da Bienal. Porque em 69, muitos países se recusaram a mandar trabalhos para o Brasil. Aí mais países ainda, porque já os principais já não iam. Portanto, a Bienal, então até a Bienal fechou, foi uma coisa assim, deu uma grande polêmica, só que nós, pela segunda vez, depois daquela cena de doar trabalhos para o Chile, nós ficamos também... a gente não pensou, na hora de fazer o protesto, que você, para concorrer uma entrada na Bienal, você preenche uma ficha. Então, os militares tiveram lá tudo, o seu telefone, o seu endereço, tiveram tudo e ainda ficaram com os trabalhos todos. Os trabalhos foram todos apreendidos, nunca ninguém mais viu. Depois a Bienal só abriu algum tempo depois, mas o trabalho que foi premiado não recebeu o prêmio, porque era de um japonês, do Tomoshige, que vivia no Brasil. Ele fez um grande armário que abria em duas partes, e era um imenso retângulo. Então, o que ele faz? Ele faz uma pintura abstrata com as cores da bandeira brasileira. Então, aquele nosso Lozano verde, ele fez cor de merda, né? Ele fez um verde assim, bem assim. Ele fez tudo borrado, né? Então, não tinha estrelas da América do Sul, nem tinha nada disso. Tá? Ele fez uma abstração assim. Mas quando os militares perceberam que aquilo era a geometria da bandeira brasileira, aquele armário nunca mais abriu. E o prêmio, nem sei se ele já recebeu alguma vez na vida, não sei se recebeu, porque depois eu já estava cá quando foi a última cena, foi esse protesto que nós fizemos. Agora, outras coisas incríveis que aconteciam era a nível do teatro. Quando estreou a Roda Viva do Chico, a polícia militar invadiu o teatro no meio do espetáculo, acabou com o espetáculo, e nós íamos muito a todos os espetáculos. Você trabalhava com Antônio Filho? Sim, com Antônio Filho e a Maria Bonão. Mas essa peça do Chico foi o Martinez Correia que fez. O Zé Celso Martinez Correia que fez. E foi esse teatro que foi invadido. Nós, como trabalhávamos, a gente tinha sempre os bilhetes e íamos sempre a todas as peças. Eu assisti essa invasão assim de camarote, porque a gente ganhava os bilhetes, mas era lá em cima, né, no balcão. Foi uma coisa tremenda. E quando entramos para o teatro, já tinha uns carros todos pretos da polícia, uns caminhões, que a gente chamava de camburão. Então, a gente sabia que estavam lá, o teatro estava cercado. Então, mas cada vez que a gente saía para uma peça de teatro ou para um concerto de música, a gente também nunca sabia se voltava para casa ou se ia para dentro do camburão. E, de fato, varreram o teatro e muita gente foi presa. E outra coisa era a censura dos jornais. Mas a censura dos jornais, a Folha de São Paulo
e o Estado de São Paulo reagiram de maneiras muito, muito interessantes. O Estado de São Paulo publicava na primeira página versos do Camões. Em todas as matérias censuradas vinham versos do Camões. E a Folha de São Paulo publicava receitas de doces. Então, quando no meio do jornal vinha uma receita de um doce, era uma matéria censurada. Então, os jornais era uma desgraça, mas ficavam interessantes naquela altura. Conseguiram também protestar daquela maneira, silenciosa, mas, quer dizer, era assim que as pessoas iam vivendo, não é? Como podiam. Eu tenho uma outra pergunta breve. Tenho curiosidade de saber como foi a recepção dos seus pais ao chegar em Portugal com esse trabalho que você fazia, com essa tradição geométrica que você tinha. Como foi o que? Como foi a recepção dos outros artistas, dos seus pais, quando você chegou em Portugal ao trabalho que você fazia no Brasil? E o trabalho que começou a desenvolver aqui? Olha, para você ter uma ideia, esse trabalho tem 51 anos e estava embalado. Quem abriu esse trabalho pela primeira vez foi o meu galerista espanhol, o José de la Mano, que veio pela primeira vez com Manolo Calvo no Arco de Lisboa e perguntou para o Monteiro Gil, ele trabalhava com artistas geométricos, perguntou para o Monteiro Gil se o Monteiro Gil conhecia artistas geométricos. Aí o Monteiro Gil me telefonou e falou, eu só conheço ele. E deu meu contato. Então o José de la Mano foi no meu ateliê e eu tinha imensas coisas, eu tinha lá as muralhas todas da exposição. Algumas estavam estavam um pouco danificadas porque ficaram num depósito. E esse tinha vindo do Brasil há pouco tempo, porque esses dois vieram na mudança do meu irmão Cláudio, arquiteto que está reformado, e veio viver para Portugal. Portanto, ele estava na casa dos meus pais, eu estava na casa de outros famílias. Então, essas são as únicas pinturas que eu tenho dessa época. Agora, o José de la Mano ficou impressionadíssimo, fez um contrato comigo, levou 20 trabalhos para Madrid e tem vendido. Eu estou em ótimas coleções de geométricos espanhóis e em 2020 ele pôs 3 trabalhos meus na coleção da Elga de Alvear. Eu tenho uma parede lá na Elga de Alvear e foi assim que começaram a ter mais trabalhos na Espanha do que aqui em Portugal. Porque aqui em Portugal tem um problema qualquer com a geometria. Eu não sei porquê, mas não dão devido valor à geometria. A geometria é um trabalho muito sério, muito pensado. E o meu grande amigo entre esses jovens é o Croft. O Croft gosta muito do meu trabalho, a gente tem um diálogo enorme. E teve muito poucos geométricos aqui, a maioria até já morreu, eu acho. E agora não sei se está surgindo novos artistas geométricos, mas eu acho que a geometria já voltou várias vezes à tona, não é? Estamos a celebrar, não é, o centenário do Lenhas. O Lenhas, é verdade. Só para trazer aqui esse nome dentro dessa família. Mas estava a pensar, só porque o Marcelo referiu essa ideia de pares e voltamos a essa ideia de ligações, mas, por exemplo, trabalhos como o Neri, ou do Neri, ou do Artur Rosa, tu, quando vieste conhecer, tiveste essa oportunidade de trocar ideias, de discutir, porque, na verdade... Sim, mas eles tinham... O Artur, além das serigrafias geométricas que ele fez e as esculturas, ele também tinha o seu trabalho mais de arquitetura, né? Sim. O Neri teve uma fase muito geométrica, mas o Neri também depois teve uma série muito de fotografia. Foi em determinados anos, ele tem os painéis geométricos que são mais dos anos 60, 70, como o Palolo, né? O Palolo
O Palolo foi o primeiro geométrico que eu conheci aqui, porque quando eu cheguei só existia 111, existia umas 3 galerias em São Paulo. Aqui era 111, era a Cruz, né? A Judite da Cruz, e não me lembro. Talvez a São Mamed. Não, mas a 111 ainda é mais antiga. A 111. Então, eu conheci o trabalho do Palolo na 111. Mas o Palolo, depois, quando estávamos lá na diferença, ele entrou para aquela fase da nova pintura. Foi uma espécie de deriva dele, do Julião Sarmento. Enfim, aquelas coisas da moda. Eu nunca entrei nela. Acho que já está na hora de... Temos quase de terminar, sim. E reparem que todos os nomes que citamos dos geométricos portugueses são todos homens. Ou seja, você não era só uma estrangeira brasileira a fazer geometria, mas também uma mulher no mundo de geométricos homens, não é? É verdade, artistas mulheres geométricas eu não conheço pouquíssimas, conheço os brasileiros só. Não, existe uma fase no trabalho de Alice Jorge, que é uma fase bastante esquecida, não é? Porém, bastante interessante. E o trabalho também curto de Manuel Almeida, não é? Da Manuel Almeida, mas não é muito geométrica. Sim. Que, aliás, tem umas obras geométricas. Agora você pode falar em plexiglass. A exposição que está no Ivan agora, você pode falar da exposição do Ivan. Irene quer que nós façamos um pouco de publicidade. Estamos reticentes. Porque essas pessoas que você está falando, geralmente, estão todas lá na exposição. Mas fica como um convite para fecharmos e abrirmos para o espaço, não é? Outras perguntas. Sim. Irene está numa exposição, o trabalho de Irene está nesse momento numa exposição em Valência, no IVAM, sobre mulheres artistas entre a ditadura e a democracia em Espanha e Portugal, que se chama Poder porque saltamos juntas, que é uma frase nas novas cartas portuguesas. E o trabalho de Irene abre a exposição, está na primeira secção, que tem a ver com atravessamentos do espaço, com o passo a passo, e fecha a exposição numa secção que tem a ver com fronteiras, limites, com algumas peças das muralhas que vêm do seu galerista, não é? Do José de la Mano, e algumas do ateliê da Irene na Atalaia. E pronto, uma exposição que explora o trabalho das artistas portuguesas desse momento em diálogo com o trabalho de artistas na Espanha. Sim. E que tem a curadoria da Júlia, está a esquecer-se de dizer, é e da Patrícia Maia. O mais importante de tudo, esqueci o mais importante. Tem a curadoria minha e de Patrícia Maiaio, que é uma curadora e académica espanhola, e estará na Gulbenkian em 2025, mas se tem ocasião de vê-la no IVAM, também é um espaço muito, muito bonito. Desculpem, até final de setembro no IVAM, em Valência, e na primavera de 25 no Novo Campo. E essa exposição do trabalho de Irene está patente até 4 de outubro. 4 de outubro. E essa é só a primeira conversa. Não, mas eu acho que já está na hora. Não, está na hora sim, mas já é a primeira conversa no sentido em que está programada mais uma conversa, ainda está a anunciar, sim. não é? Está a anunciar em setembro. Em setembro. Sim. E portanto esperamos que esse seja um momento de reencontro entre todos, que até lá, não é? Sim. A Irene nos vai mantendo a par do que está a fazer, porque na verdade esta exposição, como vocês viram, nós acabamos por cumprir, não é? Alguns dos passos, estou a lembrar-me do título da obra, mas também mostra coisas que a Irene tem desenvolvido muito recentemente e continua a desenvolver. Estou a pensar nas árvores, não vale a pena entrarmos agora, não é? Retomarmos agora
na troca de ideias sobre isso, Irene, mas penso que é também de salientar a forma, não é? Como isto abre, não é? Um trabalho que continua em curso, ou mostra, não é? Tem este caráter retrospectivo, Não, mostra, mas é um sim. trabalho em curso. Não, é uma obra aberta. Não, mas o que a gente vai anunciar é que no 14 de setembro vai ter aqui um encontro sobre a poesia concreta, ligando Brasil e Portugal. Então vai ter coisas dos poetas concretos portugueses, vai ter o Fernando Aguiar também e o jovem Tomás Cunha Ferreira. E vamos ter 2 vitrines com muito material que o arquivo do Fernando tem e que eu também tenho da poesia concreta. E agora você falou que a coisa continua, agora que eu estou em frente àquelas pinturas, que eu não fiquei tanto tempo na frente delas como hoje, das 3 juntas, e que eu falei no vermelho, mas quando eu fui dar o título dessas 3 pinturas, eu achei que eu não devia. Elas funcionam como um tríptico também. Então, eu me lembrei da serigrafia da Salete Tavares, os 3 Fs. Sim, que eu tenho. Eu tenho uma serigrafia dessa que ela me ofereceu, os 3 Fs. Então, o título daquelas 3 é Foco, Flutuante e Flash. Então, são 3 Fs que estão lá. E, portanto, essa ligação, quando não está no título quando não está na pintura, está no título. E, de fato, eu trabalhei muito de perto com a Ana Atli, que ela também foi sempre da Cooperativa Diferença, e era eu que tratava de tudo da Ana, ela tinha imensa confiança, tudo. Levei 25 portugueses ao Brasil em 81, fiz parcerias com o MAC de São Paulo e levei artistas fotógrafos também para o Brasil, também sempre 25, e essa exposição dos artistas fotógrafos foi itinerante, começou em Brasília, e teve em São Paulo, Brasília, e teve em Porto Alegre, teve em 5 capitais, viajou por 5 capitais. Então, tem uma grande parceria, não estão aqui os catálogos, mas tem bons catálogos dessas exposições internacionais. Agora, se vocês, antes de ir embora, se quiserem espreitar o que há aqui em cima da mesa, eu trouxe coisas da Amélia Toledo, porque a minha parte mais conceitual das pedras e das coisas, isso é ligado à poesia concreta também, são coisas que pode mexer e que você pode desenhar uma letra também. São objetos que a Amélia Toledo fez, nessa altura eu trabalhei com ela, quando ela fazia também umas esferas em poliéster. Nós íamos fazer as esferas num trenzinho suburbano, num comboio suburbano, numa fábrica de botões, que ia fazer essas esferas em poliéster. Então, quer dizer, por exemplo, no Brasil, a Paula Pinto, quando pegou na curadoria dessa exposição e começou a ver o meu acervo e a quantidade de fotografias que eu tinha, e porque eu também dei aulas na escolinha Coaquá, que era uma escolinha de ensino experimental, onde só tinha crianças, filhos de intelectuais, dos arquitetos. O filho do Paulo Mendes da Rocha foi meu aluno na Coaquá. Então, a Paula virou para mim e falou assim: como é que você arranjava tempo para trabalhar, para ser assistente da Amélia Toledo, para trabalhar com Maria Bononi, para fazer cenografias com Bononi, para dar aula na Coaquá e ainda para fazer a tua pintura? Eu falei, não. Eu falei, o teatro, quando a gente fazia uma peça de teatro, levava 3 meses, era assim. Aí era a Amélia que ficava sem assistente. Eu falei, ainda também não era tudo ao mesmo tempo, né? E eu falei, eu tinha que dar aulas da Coaquá para poder pagar a renda do meu ateliê, porque não era sempre. E a serigrafia
a venda da serigrafia que pagava a pintura, né? Porque você vendia sempre. E eu dei muito trabalho, né? No Brasil, a gente trocava muito com amigos, quer dizer, no princípio a gente fazia sempre isso, ninguém dava muito valor a essas coisas, mas pronto. E é o que acontecia aqui nos anos 70, por isso que desaparece tudo, quando a gente fazia Osalide. Se uma instituição não pegar naquelas faixas de Osalide e não passar aquilo imediatamente para offset, esses trabalhos que estão na sala ao lado vão desaparecer todos. É como as fotocópias. Isso acontece. Né? E é por isso que aquela sala está tão escura também, por causa do Osalide que tem lá, que foi o primeiro que eu fiz. Enfim, acho que já falamos bastante. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, a última. Ignorar não quer dizer nada. Ignorar já está cá. Estou ouvindo com todo o gosto. Vocês Então, muito obrigada, Irene. Obrigada a vocês todos que vieram. Obrigada a vocês todos. Talvez será mais conversa, será de maneira informal, à volta dessa mesa que Irene convidou a explorar, com as mãos e com os olhos. Sim, sem os pés, por favor.